Cara, já pensou se o seu time no Campeonato Brasileiro faz um primeiro turno horroroso e acaba as primeiras 9 rodadas afundado no Z4, encontrando dificuldades pra demonstrar uma reação? Complicado, né? Mas muito time, ao invés de jogar a toalha, usa o segundo turno pra batalhar até o final por cada ponto e no final das contas, mesmo que no sofrimento, consegue permanecer na divisão de elite. Hoje você vê 5 casos de times que deram arrancadas surpreendentes e se livraram do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Em ordem cronológica, vamos começar por um que vai ser um alívio, entre aspas, assim, eu diria, pro torcedor tricolor, que ficou muito puto comigo no último vídeo, quando eu chamei o Fluminense de tapetense pelo lance com a Portuguesa e tal. Enfim, só me retratando aqui rapidamente, aquilo lá foi falando em tom de brincadeira, tá ligado? Até porque o Fluminense ficou com aquela fama lá, virou um puta meme. E como o tom do canal não é esse tom sério, eu acabei usando o tapetense pra descontrair, assim, podemos dizer. Como eu próprio já fiz piada aqui no canal sobre a eliminação pro Nova Iguaçu, pro 4x0 pro Criciúma, eu já fiz piada aqui. Então, é isso aí, rapaziada. A coisa mais comum que vocês vão ver aqui é eu zoando os times aqui que eu tô citando no meio do vídeo, no contexto, e é isso aí. Mas, enfim, vamos voltar pro tema aqui, já que a gente vai começar pela arrancada do Fluminense no Brasileirão de 2009, que inclusive tá instalando na thumbnail desse vídeo e é provavelmente a mais inacreditável desse vídeo, logo de primeira, tá ligado? O Fluminense vinha de um ano de 2008 bem ruim, onde brigou até o fim contra o rebaixamento na Série A, ficando apenas um ponto na frente do Z4. Logo, a meta era fazer um 2009 mais seguro e estável, né? Mas olha, foi bem o contrário. No decorrer do ano, o Fluminense trouxe alguns reforços que seriam fundamentais no time de guerreiros, como por exemplo, Dário Conca, que era do River Plate, das categorias de base, mas que no começo de 2009 foi comprado por 2 milhões de euros pelo Desportivo Brasil. Já lembra que vocês de que todas as transferências estarão em euros, né? Já que eu tô usando o Transfermarkt como base. E no mês seguinte, a compra do Desportivo Brasil, ele foi emprestado pro Fluminense. Além disso, ainda tivemos a contratação de Gum, que chegou no meio da temporada, vindo da Ponte Preta pela bagatela de 450 mil euros. O Desportivo Brasil pagou bem mais. Gum, que ficaria os próximos 10 anos da sua carreira no Fluminense, virando um ídolo do tricolor, com seu contrato acabando em 2019. E também teve ainda o lateral Mariano, que hoje joga no Atlético Mineiro, mas que na ocasião veio do Tombense pro Fluminense por 200 mil euros. Com os reforços contratados, começou o Brasileirão sob o comando de Parreira, mas após 10 rodadas e só uma vitória conquistada, Parreira foi demitido. Na rodada de sua demissão, o Fluminense entrou pela primeira vez na zona de rebaixamento ao perder para o Santo André, em pleno Maracanã, com pouco menos de 5 mil espectadores. Ah, cara, dá não, pô, foi mal. O Flu fez 2 jogos com o interino Vinícius Eutrópio e foram 2 derrotas acachapantes, num 4x2 pro Inter e um 4x1 pro Goiás, também em pleno Maracanã, com 7 mil presentes. Ai, é complicado, né, cara? Renato Gaúcho então chegou pro comando do tricolor, que não era o do Rio Grande do Sul, e até o fim do primeiro turno, o Fluminense conquistou apenas uma vitória, que foi logo um 5x1 pra cima do Sport, mas que não adiantou de porra nenhuma. Afinal, o Fluminense encerrou o primeiro turno na vice-lanterna, na frente só do Sport mesmo. Essa goleada sobre o rubro-negro pernambucano seria a única vitória de Renato Gaúcho, que foi demitido após o 0x0 contra o Grêmio Barueri. Jogo esse que colocou o Fluminense de vez na lanterna do campeonato. Após a demissão de Renato Portaluppi, chegou pro comando tricolor Cuca, mas as suas primeiras impressões não foram nada interessantes e em seus 4 primeiros jogos foram para conta 2 empates e 2 derrotas, com uma dessas derrotas sendo um 5x1 pro Grêmio. Filha da puta. A coisa tava feia nas Laranjeiras e mesmo após a sequência negativa de início, o Fluminense depositou suas esperanças no trabalho de Cuca. Após o 5x1, começaria uma baita história de superação que hoje é conhecida pelo título Time de Guerreiros. A reação começou com uma vitória sofrida contra o Avaí por 3x2 de virada, mas que logo foi cortada por uma sequência de mais uma vitória, agora pra cima do Santo André, mais junta de 3 empates e mais uma derrota. Chegávamos na rodada 32 e o Fluminense estava afundado na lanterna. Os matemáticos apontavam que o tricolor carioca havia 99% de chance de rebaixamento, um caminho praticamente sem volta para a segunda divisão. Mas o Fluminense provou que milagres acontecem. A sequência seria complicada: Atlético Mineiro, Cruzeiro e Palmeiras. 3 times que brigavam pelo título brasileiro daquele ano e que encaravam o lanterna da competição, que ninguém dava nada.
Porém, Fred com seus gols e Conca com suas assistências chamaram a responsa para si e entregaram tudo. Na primeira das 7 finais que o Fluminense teria, vitória para cima do Galo por 2-1, com gols dos dois heróis Fred e Conca. Na rodada 33, o Cruzeiro sai vencendo por 2-0, mas na força, na vontade, na raça, o Fluminense diminui, empata e vira o jogo para 3-2, deixando a lanterna após 12 rodadas. Contra o Palmeiras, que era o líder do campeonato naquele momento, a terceira vitória seguida contra o terceiro candidato ao título brasileiro, 1-0 no Maracanã, que agora sim estava cheio, com mais um gol dele, Fred. Restavam 4 jogos e após essa sequência, o Fluminense era o 17º, mas ainda a 5 pontos de deixar o Z4. Porém, a nova sequência favorecia, seriam apenas confrontos diretos. Atlético Paranaense, 14º colocado, em casa, Sport, lanterna da competição, fora, Vitória, 13º em casa, e Coritiba, 15º, fora. Na quarta final, o Fluminense vence o Atlético Paranaense por 2-1, com mais um gol de Fred e mais uma assistência de Conca. Na quinta, o Fluminense atropela o já rebaixado Sport na Ilha do Retiro por 3-0. Na sexta final, no jogo que poderia tirar o Fluminense da zona de rebaixamento, mais um atropelo, um 4-0 para cima do Vitória em Maracanã com 52 mil pessoas, e o Fluminense, que havia entrado no Z4 na 11ª rodada, saía na 37ª. Porém, ainda teria mais um jogo, o mais importante, contra o Coritiba, em um Couto Pereira lotado. Quem perdesse era rebaixado. Porém, o empate resolveria tudo pro Fluminense. Aos 27, o Fluminense abre o placar. Aos 35, o Coxa empata. E o jogo fica por isso mesmo, o 1-1 no Couto Pereira, que deixou essa reação impressionante eternizada. Com 99% de chance de rebaixamento e após 26 rodadas na zona, o Fluminense escapou da queda e eternizou o time de guerreiros. E para finalizar esse roteiro de filme, o Fluminense seguiu no embalo da salvação em 2009 e bateu o título brasileiro em 2010. Parece roteiro de cinema, mas aconteceu de verdade. Surreal. No Brasileirão 2011, quando falamos do Clássico Mineiro, muita gente lembra da história do Cruzeiro naquela edição, onde se salvou após o 6-1 contra o Galo na última rodada. Mas o que muita gente não lembra é da arrancada do próprio Atlético Mineiro na briga contra o rebaixamento aquele ano. O Atlético não se reforçou tanto no começo do ano, mas trouxe peças fundamentais para a salvação naquele ano, como por exemplo Magno Alves, que fez 7 gols na campanha e foi o artilheiro da equipe naquela edição do Brasileirão. Começou o campeonato e, sob o comando de Dorival Júnior, o Galo venceu os 2 primeiros jogos e largou na liderança do campeonato. Não demorou muito e a sequência logo mudou do vinho para a água, e o Galo ficaria 6 jogos sem vencer, sofrendo 3 goleadas consecutivas, 4-1 pro Flamengo, 4-0 pro Inter e 3-0 pro Ceará, voltando a vencer somente na rodada 9 contra o América Mineiro. Dorival comandaria o Galo por mais 6 rodadas após a vitória contra o América, sendo despedido de seu cargo após a derrota para o Figueirense por 2-1, que colocou o Galo na zona de rebaixamento do campeonato. Cuca novamente foi contatado para essa missão de salvar um clube da queda, mas a situação era crítica e após 4 jogos de Cuca, 4 derrotas, com direito a um 3-0 para o Coritiba em sua estreia e derrota para o maior rival, o Cruzeiro, por 2-1. Ao final do primeiro turno, o Atlético era o vice-lanterna da competição, na frente somente do América Mineiro. Após mais uma primeira impressão horrorosa de Cuca, na sequência seguinte ele conseguiria dar a volta por cima, mas ainda não tinha sido suficiente. Os próximos 10 jogos seriam fundamentais para essa briga contra a queda, com confrontos variando entre diretos e contra adversários do topo da tabela. E o Galo conseguiu uma boa sequência de resultados, onde venceu seus confrontos diretos, conseguiu segurar alguns times da parte de cima e saltou da vice-lanterna para a 17ª posição, apenas 1 ponto atrás do Cruzeiro, que era o primeiro fora do Z4. Na rodada seguinte, o Galo perderia para o Vasco, mas deu a sorte de todos os seus concorrentes diretos também perderem. Faltavam 8 jogos. Porém, já na 31ª rodada, o Atlético venceu o Fluminense e saiu da zona para não entrar mais naquele campeonato. Apesar disso e das 2 próximas vitórias consecutivas contra Palmeiras e Grêmio, o Atlético, que a certo momento parecia um grande favorito ao rebaixamento,
contornou totalmente a situação e chegava para as 5 rodadas finais com 5 pontos de vantagem para o primeiro time da zona. O clube ainda pôde se dar o luxo de perder 3 jogos dos 5 finais, com o último deles sendo um 6-1 para o maior rival que salvou o Cruzeiro da queda, e mesmo assim permanecer com certa folga, se salvando matematicamente do rebaixamento na penúltima rodada após a goleada de 4-0 sobre o Botafogo. O Atlético finalizou o campeonato na 15ª posição e ainda com 4 pontos de distância para o Z4. De vice-lanterna e afundado no Z4 para salvar com uma rodada de antecedência. Realmente uma baita arrancada. Rapaziada, se minha voz estiver um pouco merda assim, é que eu tô meio gripado, então releva. Vamos avançar alguns anos e chegarmos ao Brasileiro em 2018, onde a arrancada da vez foi do Vozão do Ceará. Para aquela temporada, o Vozão trouxe reforços como o zagueiro Luiz Otávio, vindo por empréstimo de 1 ano do Angra dos Reis. Luiz Otávio, que depois viria a ser comprado pelo Ceará e é desde 2019 um ativo do clube, já virando um ídolo da torcida e tudo mais. Além de Samuel Xavier, que veio do Sport por empréstimo de 6 meses. E alguns outros nomes como o atacante Elton, que teve passagens agora no final da carreira por Cuiabá, Sport e Remo, e que chegou no Ceará vindo do Monte Azul a custo zero. O Brasileirão começou de maneira catastrófica para o Ceará, que só foi conquistar a sua primeira vitória no certame na 13ª rodada com o 1-0 sobre o Sport. Até lá, pasmem, o Ceará já esteve no seu 3º treinador. Começou o campeonato com Chamusca, que foi demitido após a derrota na 6ª rodada para o Vitória. Seguiu com Jorginho, que ficou apenas 3 rodadas no comando do clube, sendo demitido após perder para Grêmio, Chapecoense e Cruzeiro, deixando assim o Ceará na lanterna da competição até a chegada de Lisca, que após mais 3 rodadas, sem vitórias, com 2 empates e 1 derrota, conseguiu a primeira vitória do Vozão na elite. O Ceará resolveu apostar suas fichas no trabalho de Lisca, que em 2015 já havia conseguido livrar a equipe de rebaixamento para a Série C, no qual também parecia quase impossível de sair. Após mais 2 derrotas seguidas e a lanterna isolada para o Ceará, Lisca engatou 2 vitórias consecutivas e saiu da lanterna, deixando o Paraná, que foi um dos derrotados do Ceará na sequência. Ao final do primeiro turno, um grande passo já havia sido dado e o Ceará precisava de só mais 5 pontinhos para deixar a zona. O começo de retorno foi arrasador, parecia outra equipe. Após um empate e uma derrota nas 2 primeiras rodadas do segundo turno, dos próximos 7 jogos, o Ceará venceria 5, deixando a zona de rebaixamento após a vitória por 3-1 contra a Chapecoense na 27ª rodada. Por um momento, o Ceará conseguiu até sonhar com a Sul-Americana, mas o rendimento da equipe teve uma queda considerável na segunda metade do retorno, e após a derrota para o Bahia na rodada 34, o Ceará voltava a ser o primeiro fora do Z4, com apenas 1 ponto na frente da Chape. A briga seria até o fim. Na rodada 35, contra o Flu, um 0-0 que fez o Ceará aumentar para 2 pontos de distância para o Z4. Na rodada 36, vitória sobre o Saco de Pancadas Paraná e vantagem de 4 pontos construída. Contra o Atlético na Arena da Baixada, um empate em 2-2 heróico buscado aos 83, que manteve o Ceará na elite do Brasileirão. Já praticamente cumprindo tabela e com chances próximas a 0 de rebaixamento, mais um empate agora com o Vasco na Arena Castelão, que também livrou o Cruz Maltino do rebaixamento. Rapaziada, se o assunto for arrancado para o rebaixamento, o Ceará sabe muito. O Ceará terminou o campeonato na 15ª posição com 44 pontos. Ainda em território cearense, avançaremos para o BR de 2022, onde o Fortaleza é quem deu a arrancada da vez. E olha, foi bem além de só se livrar do rebaixamento. No começo da temporada e ao longo dela, o Fortaleza se movimentou bastante no mercado. E bem, trazendo jogadores como Moisés, que veio da Ponte Preta por 500 mil, Renato Kaiser vindo por 1 milhão do Atlético Paranaense, Caio Alexandre, Juninho Capixaba e Thiago Galhardo, que vieram por empréstimo, Silvio Romero por 280 mil e etc. Janelas de transferências bem interessantes, porém isso não se traduziu no começo do Brasileirão, e já na 3ª rodada, após a 3ª derrota em 3 jogos, o Fortaleza já foi para a lanterninha do campeonato. As rodadas passavam e o time continuava perdendo, 1-0 pro Corinthians, 3-1 pro São Paulo, 1-0 pro Fluminense e empates com São Paulo e Juventude. O Fortaleza, dos 24 primeiros pontos disputados, conquistou apenas 2. E já na rodada 8, tinha uma situação extremamente crítica, precisando de 5 pontos só para deixar a lanterna do campeonato e 7 para sair do Z4.
Porém, o Fortaleza resolveu botar confiança no treinador que havia levado o clube para a primeira Libertadores de sua história em 2021, ficando no G4 do Campeonato Brasileiro. E mesmo com o péssimo início, não demitiu o Vojvoda. Na 9ª rodada, uma luz no fim do túnel e a vitória por 2-1 contra o Flamengo no Maraca. O problema é que, após essa vitória, o Fortaleza só venceria mais América Mineiro e Atlético Goianiense no primeiro turno, terminando as primeiras 19 rodadas simplesmente na lanterna do campeonato com apenas 15 pontos. Uma campanha realmente desastrosa. E muitos já falavam que o Fortaleza já estava rebaixado. Mas eles mal poderiam esperar pelo que viria no segundo turno. O Fortaleza virou simplesmente um rolo compressor na segunda metade do campeonato, conquistando 5 vitórias nos 5 primeiros jogos do retorno e deixando o Z4 naquele momento para não voltar mais. E de lá em diante, o Fortaleza só evoluiu no campeonato com apenas 3 derrotas no segundo turno, aplicando a maior goleada daquela edição, que foi o 6-0 para cima do Bragantino na penúltima rodada. E na última rodada, após vencer o Santos por 2-0 na Vila, chegou à 8ª colocação. Pelas circunstâncias daquele campeonato, levava para pré-Libertadores. Simplesmente histórico. Dos 19 jogos da segunda metade do campeonato, o Fortaleza venceu 12, tendo a melhor campanha do retorno de todos os 20 times e se livrando do rebaixamento com os 2 pés nas costas. Da lanterna, dado como rebaixado, até o campeonato mais alto da América. E isso em pouco mais de 3 meses, cara, surreal. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos para a edição seguinte, no Brasileiro 2023, onde a história da vez foi contada pelo Vasco da Gama. No seu primeiro ano de fato com a 777 sendo dona da SAF do clube, o Vasco fez uma janela de transferências onde torrou dinheiro, basicamente. Para se ter uma ideia, só em erros, o Vasco gastou em euros quase 3 milhões no Léo Pelé, 4 milhões no Orelhano, que no final das contas não queria jogar no Brasil, não foi utilizado por boa parte da temporada, e em 2024 acabou sendo emprestado para o Cincinnati dos Estados Unidos, onde tá comendo a bola ali, tá jogando muito no Cincinnati. E ainda teve 2 milhões de euros no Pedro Raul, que enfim, dispensa comentários, e mais 1,5 milhão no Capasso, que também não é lá aquelas coisas. Enfim, de peças importantes mesmo ao longo de 2023, o Vasco trouxe o Léo Jardim vindo do Lille por 2 milhões, Lucas Piton vindo do Corinthians por 3 milhões, Jair vindo do Galo por 2 milhões e 600, Puma Rodrigues vindo do Nacional do Uruguai por 1,8 milhões, Paulinho Paula, Paulo Henrique, Payet e o Pirata da Colina, Pablo Verrete, além de Maicon, Medel, etc. O mercado Vasco 2023 foi bem movimentado, digamos, e obviamente eu pude falar com mais propriedade sobre, porque eu torço pro Vasco, né? Além de, é claro, estar passando por uma reformulação e por isso também teve muito jogador citado. Enfim, o começo no Brasileirão foi animador, com uma vitória sobre o Atlético Mineiro por 2-1 no Mineirão e um empate contra o Palmeiras após o Vasco estar vencendo por 2-0 e acabar sofrendo 2-2. As expectativas ao pouco começavam a aumentar bastante no Campeonato Brasileiro, mas melhor não, cara. Após o empate contra o Palmeiras, o Vasco engatou uma sequência de 9 jogos sem vencer, sendo 6 derrotas consecutivas, que incluíram derrotas pro Santos, derrota pro Goiás, pro Inter, pro Fortaleza, pro São Paulo e o fatídico jogo contra o Flamengo, onde o Vasco foi pro segundo tempo, sendo derrotado por 4-0. E o jogo acabou 4-1. Fato é que o trabalho de Maurício Barbieri estava insustentável e ele foi demitido após a derrota contra o Goiás. O interino William Batista assumiu enquanto era feita a procura por um novo treinador, e o William devolveu o Vasco às vitórias ao vencer chorado o Cuiabá por 1-0 com gol de pênalti de Jair, mas já pegando mais uma sequência negativa e perdendo para Botafogo e Cruzeiro. Ramon Dias chegou no Vasco na rodada 16, mas de primeira pouco adiantou e o Vasco perdeu para o Atlético e perdeu também para o Corinthians. Ramon Dias então fez uma promessa que àquela altura parecia impossível de se cumprir: Vasco não vai barrar, enquanto ele batia na mesa, fazendo esse barulho aqui, ou então, no português, o Vasco não vai cair. Para todo mundo e para a gente de Vasco. Vasco no va a bajar, no va a bajar. Vamos a pelear hasta, hagan lo que haga, Vasco no va a bajar absolutamente, no va a bajar. Vamos a pelear hasta lo último, pero no va a bajar. Hagan lo que hagan.
no va a bajar. E eu me falou com convicção, tá? Logo na sequência dessa arriscada promessa, o Vasco vence o Grêmio por 1 a 0 com gol do estreante Verratti e volta pro campeonato. Na sequência, empate com o Bragantino em Bragança Paulista e vitória sobre o Galo no Maracanã. A melhora da equipe com os reforços do meio do ano era notável. E mesmo com a derrota pro Palmeiras por 1 a 0 e o tropeço contra o Bahia na Fonte Nova, que era um concorrente direto, o vascaíno estava esperançoso. Essa esperança só aumentou quando nos 3 jogos seguintes o Vasco fez simplesmente 4 a 2 no Fluminense, 5 a 1 no Coritiba e 1 a 0 no América Mineiro, esse último jogo que tirou o Cruz Maltino do Z4. O Vasco tinha feito 10 gols em 3 jogos. Quem poderia imaginar isso acontecendo 1, 2, 3 meses antes? Ramon Dias estava cumprindo com a sua promessa, mas como nem todos são flores, em seguida veio uma sequência que baqueou completamente o torcedor vascaíno. 4 a 1 pro Santos, empate em 0 a 0 com São Paulo, vitória contra o Fortaleza, bom, derrotas para Flamengo e Inter e um empate nos minutos finais contra o Goiás, que deixou quase todo vascaíno descrente na salvação da equipe. Aquele jogo lá foi válido pela rodada 30, faltavam só 8 jogos. Eu lembro até hoje, cara, que no desenrolar da rodada 31, o Santos tinha jogado antes do Vasco na rodada e venceu o Flamengo por 2 a 1, abrindo 6 pontos de vantagem pro Vasco. Se o Vasco não vencesse o Cuiabá na Arena Pantanal, estava praticamente rebaixado. Mas o Vasco foi lá no Mato Grosso e, para retomar sua arrancada, fez 2 a 0 sobre o Cuiabá e se manteve vivo. O próximo jogo seria contra o Botafogo, que já começava a entrar em frangalhos após a inacreditável virada pro Palmeiras. E mais uma vitória vascaína por 1 a 0, que embolou a tabela toda na briga contra o rebaixamento. No jogo seguinte, o Vasco vencia o Cruzeiro por 1 a 0 com um belo gol de Puma Rodrigues, sofreu a virada, buscou empate novamente e com um hat-trick de gols impedidos de Verratti, empatou em 2 a 2, continuando fora da zona. O jogo da rodada 34 seria contra o já rebaixado América Mineiro, mas que mesmo já sem chance de permanência, fez jogo duríssimo contra o Vasco e ia conseguindo o empate até os 94 minutos de jogo, quando uma falta pro Vasco na entrada da grande área marcada e o cobrador seria Payet. É falta pro Vasco, falta perigosa. É o Payet, correu pra bola, bateu perna direita. O Vasco nos acréscimos venceu o América por 2 a 1 e abriu 3 pontos de vantagem para a zona de abaixamento. A sequência final seria complicada, mas o Vasco teria de superá-la de qualquer jeito. Porém, foi mais complicado do que o ideal para o Vasco naquela situação. Empate contra o Atlético e derrotas para Corinthians e Grêmio. Chegávamos então para a última rodada com 3 times podendo cair: Santos, Vasco e Bahia. Saltando logo para metade final dos segundos tempos dos jogos desses 3 times, aquela combinação de resultados que acontecia, que era o 1 a 1 entre Vasco e Red Bull Bragantino, o 1 a 1 entre Santos e Fortaleza e o 3 a 1 pro Bahia contra o Galo, estavam rebaixando o Vasco. Até que, aos 82, o Serginho Macedônia, o Serginho Kosovo, sobe de cabeça na pequena área para fazer 2 a 1 pro Vasco e livrar o Cruz Maltino do rebaixamento, jogando o Santos para a zona maldita. Eu posso falar com muito orgulho que sobrevivi ao Vasco da Gama 2023, que terminou o Brasileirão na 15ª posição com 45 pontos. E é assim que encerramos o vídeo dessa semana. Obrigado por assistir até aqui. E na saída não esqueça de deixar o canal, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo e também virar membro do canal. Mais detalhes no botão seja membro aqui embaixo. É isso aí, rapaziada. Falou! Salve, salve!